Bem, pessoal, nós estudamos, nas aulas passadas, as ações autônomas de impugnação à decisão judicial que tinham competência no tribunal, competência originária no tribunal, que foi a ação rescisória, que é cabível para discutir decisões judiciais que transitaram em julgado, e a reclamação, que é uma ação autônoma de impugnação, a decisão judicial foi sedimentada, a natureza jurídica dela, pelo Supremo Tribunal Federal. Já existia esse entendimento na doutrina, mas sedimentou-se após o advento do Código de Processo Civil 2015, que efetivamente a natureza jurídica dela é de ação, de impugnação e não de mero exercício de direito de petição. E aí, nós perpassamos por essas duas ações autônomas que discutem decisão judicial. Uma discute decisão judicial transitada em julgado, que é a ação rescisória, e a outra discute decisão judicial que não pode ter transitado em julgado, que é a reclamação, certo? Essa é uma das vedações ao cabimento da reclamação. Reclamação não é cabível para discutir decisões que transitaram em julgado. E aí, passadas essas ações autônomas de impugnação, nós vamos começar a estudar os incidentes, certo? Processuais. E quais serão esses incidentes que nós estudaremos hoje? Nós estudaremos o incidente de resolução de demandas repetitivas e estudaremos o incidente de assunção de competência. E aí, para que a gente possa compreender a razão de ser, de existir desses incidentes, nós precisamos entender a lógica que permeia o Código de Processo Civil de 2015, e a questão das demandas repetitivas. O que são casos repetitivos, Nós verificamos, acho que nós já conversamos sobre isso, eu converso também muito sobre isso com o pessoal do quinto período. O Código de Processo Civil de 2015, ele trouxe uma modificação de paradigma dentro do processo civil. Não que esse entendimento já não existisse na doutrina de jurisprudência, já existia, mas não tinha sido acompanhada ainda pela legislação. A legislação do Código de Processo Civil de 1973 ainda era uma legislação muito apegada à raiz do civil law, do direito romano-germânico, de um direito que era mais ligado à questão de legislação e menos ligada à questão, efetivamente, de decisões judiciais. Então, para quem estudou direitinho, introdução ao estudo de direito, verificou que os países que têm os ordenamentos jurídicos coadunados com a tradição romano-germânica, com a tradição do civil law, são países em que seu ordenamento ele preza mais pela legislação escrita, pelo texto legal, direito para esses países, para esses ordenamentos jurídicos, efetivamente os textos que estão escritos em lei. Diferentemente, os países que têm uma tradição anglo-saxã, que adotam efetivamente o entendimento do common law, são países que exaltam as decisões judiciais, no sentido em que é direito tanto, efetivamente, as legislações que estão escritas, seja na Constituição Federal ou legislações infraconstitucionais, quanto também e primordialmente as decisões judiciais. Isso acontece de uma forma mais acentuada nos países que têm constituições que não são prolixas, como no direito brasileiro, que são constituições mais reduzidas, que têm uma constituição histórica, e que a Constituição efetivamente só prevê diretrizes básicas, para nortear o ordenamento jurídico do país. Então, esses países que não têm extensas legislações, como no caso do Brasil, eles se apegam muito mais à questão das decisões judiciais do que a própria legislação para efetivamente decidir e resolver os casos concretos. Eu não sei se vocês assistem filmes sobre decisões, sobre julgamentos norte-americanos ou assistem séries, mas se vocês tiverem a curiosidade de assistir uma série que tem algum viés de questão de julgamento dos Estados Unidos, vocês vão verificar que nos julgamentos, nas organizações das defesas de um processo
e efetivamente no julgamento do tribunal, o advogado ele se preocupa muito mais em pesquisar os julgamentos anteriores. Quando se dá uma decisão no processo judicial nos Estados Unidos, se remonta, obviamente, aos artigos da Constituição Federal, que são artigos básicos, né? Não é tão destrinchado como a Constituição brasileira, mas se utiliza de precedentes judiciais que foram julgados anteriormente. Então, você verifica que nesses países que tem esse viés do common law, né, tem essa tradição do common law, a decisão judicial ela é extremamente importante. No Brasil, nós passamos por um período de transição. Até Didier chamava o sistema do ordenamento jurídico brasileiro como Brazilian Law, no sentido em que o Brasil estava deixando de ser um país que adotava um sistema estritamente romano-germânico, né, para ser um país que mesclava essa questão do civil law, de importância da legislação, com a importância das decisões judiciais e dos precedentes. E aí foi iniciando no Brasil um sistema, né, que aumentou cada vez mais a importância dos precedentes judiciais. Óbvio que aqui os precedentes judiciais eles não são entendidos da forma como são entendidos nos Estados Unidos. Nós ainda temos muito que desenvolver no nosso dia a dia, né, de atividade jurisdicional, para chegar a desenvolver de uma forma melhor a nossa formulação de precedentes, certo? E precedentes da decisão judicial são coisas que se estuda em processo civil 2. Inclusive, eu estou estudando até com o pessoal do 5º período. E aí, essa questão, essa modificação de paradigma no sistema, no ordenamento jurídico brasileiro, né, não tinha sido acompanhada pelo Código de Processo Civil de 73 e nem poderia. E aí, com as discussões para a promulgação de um novo Código de Processo Civil, efetivamente, os processualistas que participaram da edição dessa legislação, eles se atentaram à necessidade de modificação dessa questão, de se dar efetivamente uma maior importância, um papel de protagonismo maior para as decisões judiciais. E isso nós encontramos no artigo 489, né, do CPC, quando ele trata das decisões judiciais, do que é uma decisão judicial não fundamentada, e traz a obrigação de se fundamentar uma decisão judicial, né? A questão de precedentes, da necessidade de uniformização de jurisprudência. E aí é nessa seara, nessa ideia, nesse novo paradigma, nessa nova conjuntura que surge a necessidade de se ter incidentes do tipo que nós vamos estudar hoje. E por que esses incidentes são necessários? Porque, veja, quando nós temos um sistema de civil law em que o direito é a lei, é o que está escrito na lei, nós damos pouca importância à decisão judicial, né? Nós não compreendemos que a decisão judicial é efetivamente a norma jurídica concretizada, mas entendemos que o mais importante é a legislação. O juiz tem apenas a função de pegar a legislação e subsumir ao caso concreto e acabou. Ele não vai fazer nenhum tipo de interpretação. Nesse sentido, estudar decisão judicial tem sua importância, mas não tanta quanto no sentido que nós vamos falar agora. Então, não há uma maior preocupação na questão de uniformizar, de se estudar mecanismos para chegar a uma uniformização de jurisprudência, né? Não existe um desenvolvimento doutrinário, jurisprudencial e dogmático em relação a esse instituto. Mas pensem, a partir do momento que a decisão judicial ela tomou um papel de protagonismo mesmo, em que a decisão ela é extremamente importante para a solução de conflitos, em que uma decisão do Supremo Tribunal Federal vai influenciar todos os tribunais do Brasil de forma obrigatória, que uma decisão do Tribunal de Justiça de Pernambuco vai vincular todos os juízos de primeira instância do Estado, que não podem decidir em desconformidade com aquela decisão, né? E a partir do momento que a decisão judicial que
vocês vão perceber isso quando vocês forem trabalhar. Eu acompanhei bem a questão da transição, né? Porque quando eu comecei a estagiar, na época da minha faculdade, ainda se existia um resquício civil law, então era apegado muito à legislação. Mas aí, à medida que eu me formei, que eu comecei a trabalhar, a advogar, eu comecei a perceber que era muito mais eficaz eu fundamentar minhas petições com as decisões dos tribunais do que com efetivamente a letra da lei. Porque eu tinha que mostrar ao juiz que a interpretação que se dava àquela legislação era aquela por aquele tribunal ao qual ele estava vinculado. Então, pense, a decisão judicial ela passou a ter uma importância enorme, né, dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Então, a partir do momento que a decisão judicial toma esse papel, faz necessário que nós estudemos esse instituto de uma forma mais apurada, né? E efetivamente nós necessitamos de uma uniformização jurisprudencial. Por quê? Porque imagine se o juízo de Afogados de Negros ele decide uma questão de um jeito, o juiz de Recife, o juiz decide a mesma questão fática de outro jeito, o juiz de Garanhuns decide a mesma questão fática de um terceiro modo, aí nós vamos ter uma loteria jurisprudencial, porque a solução para aquele caso vai depender do juízo que você deu entrada na demanda. E não é isso o que se pretende e o que se espera para uma segurança jurídica dentro de um processo judicial. Diante desses novos paradigmas, desse novo entendimento de como deve funcionar o procedimento no processo civil brasileiro, efetivamente se criaram institutos dentro do Código de Processo Civil para se chegar a essa uniformização jurisprudencial. Porque à medida que vocês forem lendo o Código de Processo Civil, vocês vão ver que passou-se a exaltar efetivamente essa uniformização e essa subordinação entre as instâncias judiciais, de modo que os tribunais que estão abaixo, que são inferiores em questão de hierarquia, digamos, ao Supremo, têm que obedecer às decisões dadas pelo Supremo, porque ela vai ter uma vinculação. Da mesma forma, os juízos singulares de Pernambuco têm que acatar e decidir conforme as decisões que foram sedimentadas em precedente obrigatório pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, a não ser que se faça o distinguish, certo? Que é a diferenciação entre aquela decisão paradigma que deve se seguir com o caso concreto. E aí eu vou gravar, já estou gravando as aulas sobre decisão judicial para o 5º período, vou gravar algumas aulas sobre precedente, e aí quem quiser assistir essas aulas, tá lá no Cursify, certo? E também tá no YouTube, na playlist de Direito Processual Civil 2. Quem quiser acompanhar, eu ainda não gravei, não está disponível ainda, mas daqui para a próxima semana vai estar disponível. Quem tiver interesse para fazer uma rememoração, para fazer uma revisão sobre precedente, é interessante, porque tudo que a gente vai estudar a partir de agora, né, questão desses incidentes, tem relação direta com a questão de precedente e decisão judicial, certo? Mas é só a título de curiosidade, só para quem realmente tiver interesse. E aí, continuando, o Código de Processo Civil, no artigo 928, ele prevê que, para os fins deste código, considera-se julgamento de casos repetitivos a decisão proferida em incidente de resolução de demandas repetitivas, recurso especial e extraordinário repetitivos. O julgamento de casos repetitivos tem por objeto questão de direito material ou processual. Então, o que são demandas repetitivas e por que eu conversei tudo isso sobre precedente, sobre decisão judicial e sobre uniformização. O que é que isso tem a ver com esses incidentes? Bem, demandas repetitivas ou casos repetitivos são demandas que, como o próprio nome sugere, se repetem
por serem demandas que afetam, né, problemas que afetam em inúmeras pessoas, certo? Questão, sei lá, de medicamento para AIDS. Antes de se existir uma jurisprudência sedimentada sobre o caso, né, quando surgiu os primeiros problemas com relação a essa doença, muitas pessoas que eram afetadas por essa mesma doença ingressaram na justiça para obter o medicamento, que era caríssimo, não tinha condições de fazer o tratamento. E aí, antes que o SUS fornecesse esse tratamento, as pessoas entraram na justiça para requerer esse medicamento, e aí não era uma pessoa que tinha AIDS que entrava na justiça, eram milhares de pessoas em vários estados, certo? Em vários lugares, em várias cidades. Então começou essas pessoas ingressarem na justiça. Isso é uma demanda repetitiva. Por quê? Porque tem a mesma matéria, né, fática, não obstante serem pessoas diferentes, estarem em estágios da doença diferentes, mas o plano de fundo, a pretensão de fundo era a mesma: receber o remédio para uma determinada doença, que não era fornecida pelo Sistema Único de Saúde. Então, demandas repetitivas são essas demandas que afetam um sem número de pessoas, né? E que, efetivamente, essas pessoas procuram o Poder Judiciário para resolver aquela mesma pretensão que tem em seu bojo o mesmo viés fático, a mesma discussão, seja de direito material, seja de direito processual, certo? E aí, por que são necessários esses incidentes para resolver essas demandas repetitivas? Porque, como falamos, se é necessário chegar a uma uniformização de jurisprudência. Imagine se não existisse essa uniformização e cada juízo julgasse de uma forma diferente essas demandas que se repetem. Viraria efetivamente a loteria jurisprudencial, porque cada um que julgasse da sua forma, do seu entendimento. E aí, com base nisso, para se evitar justamente essa loteria jurisprudencial, criou-se esses mecanismos para se uniformizar a jurisprudência em relação a essas demandas ou casos repetitivos. E o artigo 928 do Código de Processo Civil previu dois incidentes, né, dois casos, na verdade, de julgamento de recursos de casos repetitivos, que é o incidente de resolução de demandas repetitivas, que nós vamos estudar hoje, e o recurso especial extraordinário repetitivos, que aí está dentro do capítulo, do título de recurso especial extraordinário no Código de Processo Civil. E aí, como sistema de resolução de causas repetitivas, nós temos dois tipos de sistema. Nós temos o sistema da causa modelo e da causa piloto. O sistema da causa modelo é quando instala-se um incidente apenas para fixar a tese, mas não há uma escolha de uma causa a ser julgada, certo? Verifica-se que existe um problema dentro da sociedade que afeta diversas pessoas, que pode vir a gerar demandas repetitivas, certo? E aí existe a instalação de um incidente para fixar a tese sobre aquele tipo de demanda, mas não se pega um processo, um caso concreto, né, para proferir a decisão com base naquele caso. Isso não é o que acontece no Brasil, certo? Como regra. A regra do Brasil é se aplicar o sistema de causa piloto. O sistema de causa piloto é quando o órgão jurisdicional ele escolhe um caso para julgar e, através do julgamento desse caso concreto, ele fixa a tese a ser seguida por ele mesmo e pelos tribunais que eles são submetidos. É isso que se aplica no Brasil, certo? Como exceção a essa regra, temos a aplicação do sistema de causa modelo no Brasil, previsto no artigo 976, parágrafo 1º e 998 do CPC. Vamos ver o que é que diz esses artigos. O artigo 976, parágrafo 1º, diz que a desistência ou abandono do processo não impede o exame de mérito do incidente. E daí nós podemos perceber que, se a parte que entrou com aquela demanda ou com aquele recurso, discutindo aquela matéria
que vai servir de base para fixar a tese, e foi escolhido aquele processo para ser julgado, e ela desistir do recurso ou da demanda, mesmo assim, não vai prejudicar o julgamento do incidente de demanda repetitiva, certo? E por isso disse que vai se aplicar aí o sistema de causa modelo, porque não teremos uma decisão para o caso concreto, mas se fixará apenas a tese. E aí nós vamos começar a estudar o instituto desse incidente. O incidente de resolução de demandas repetitivas é um incidente processual, como já falamos, e ele pressupõe a existência de um caso que esteja tramitando no tribunal. E esse caso servirá como caso piloto para que o órgão competente fixe a tese a ser seguida. Os requisitos para se ingressar e se instaurar esse incidente estão previstos no artigo 976 do Código de Processo Civil. O artigo 976 prevê que é cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver simultaneamente efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito e risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. Então, nós verificamos que existem 3 requisitos para se instaurar um incidente de resolução de demandas repetitivas. O primeiro requisito é que haja efetiva repetição de processos com a mesma controvérsia, certo? Tem que existir uma repetição de processos. O segundo requisito, que se discuta uma questão unicamente de direito, não se pode aqui discutir fatos. E o terceiro requisito é que essa repetição ela ocasione um risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. Sobre isso, o Fórum Permanente de Processualistas Civis editou o enunciado 87, que afirma que a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas não pressupõe a existência de grande quantidade de processos versando sobre a mesma questão, mas preponderantemente o risco de quebra da isonomia e de ofensa à segurança jurídica. Então, com isso, nós podemos perceber que não precisa que se comprove que esses 200, 1.000, 3.000 processos sobre aquela demanda. Basta que se justifique, se comprove que, mesmo existindo, 30 demandas sobre aquela matéria, essas 30 demandas, se julgadas de forma diferente, pode gerar uma quebra da isonomia e uma ofensa à segurança jurídica. E aí, o artigo 976 tem diversos parágrafos. No parágrafo 2º, o parágrafo 1º nós já vimos, na questão da desistência e o abandono. O parágrafo 2º, ele vem dizer que se não for o requerente, o Ministério Público intervirá obrigatoriamente no incidente e deverá assumir sua titularidade em caso de desistência ou de abandono. Então, o MP, ele, se não for parte, atuará como fiscal da lei e, no caso de desistência da parte, ele assume a titularidade do processo. A inadmissibilidade do incidente de resolução de demandas repetitivas por ausência de qualquer dos pressupostos de admissibilidade não impede que, uma vez satisfeito o requisito, seja o incidente novamente suscitado. Então, no caso, aí é como se fosse um julgamento sem resolução de mérito de um processo, quando existe uma falta processual, formal, em que o incidente ele é julgado improcedente, ele efetivamente é inadmitido, e aí a pessoa pode ingressar com um novo incidente se efetivamente tiver satisfeito o requisito que faltou no incidente anterior. Parágrafo 4º diz que é incabível o incidente quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado recurso para definição de tese sobre questão de direito material processual repetitivo. Então, não é cabível instaurar o IRDR no TJ de Pernambuco se constatar que sobre aquela mesma matéria já foi instaurado um incidente de demandas repetitivas no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça,
porque ele vai ter que acatar aquela decisão do Tribunal Superior. Não serão exigidas custas processuais do incidente, certo? Artigo 981. Após a distribuição, o órgão colegiado competente para julgar o incidente procederá ao seu juízo de admissibilidade, considerando a presença dos pressupostos do artigo 976. Então, quando eu ingresso com o incidente, certo, IRDR, quem tem a competência para fazer o juízo de admissibilidade, com base no artigo 976, é o órgão colegiado e não o relator, certo? Atenção. Nós vimos que quando se ingressa com recurso, certo? Quando a gente ingressa com recurso, interpõe um recurso, quem faz o juízo de admissibilidade é o relator do recurso, certo? Em decisão monocrática. E aí, se a parte não concordar, entra com agravo interno e o colegiado verifica aquela decisão. No caso do IRDR, quem tem a competência para efetivamente julgar e analisar, fazer o juízo de admissibilidade é o colegiado que tem a competência para julgar o incidente e não por decisão monocrática, certo? E aí, de quem é a competência efetivamente para julgar esse incidente? O artigo 978 do CPC diz que o julgamento do incidente caberá ao órgão indicado pelo regimento interno, dentre aqueles responsáveis pela uniformização de jurisprudência do tribunal. Então, verificamos que não existe a previsão legal de competência. Essa previsão do órgão que vai ser competente para julgar aquele incidente no tribunal vai ser previsto pelo regimento interno do próprio tribunal, certo? O incidente ele pode ser suscitado perante o Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal e tribunais superiores. E também existe entendimento que é cabível esse tipo de incidente nos juizados especiais cíveis. Eu até tenho uma nota técnica que explica a competência desses juizados especiais cíveis para fazer esse tipo de incidente. Eu vou disponibilizar para vocês, certo? Não é cabível o IRDR nos juizados especiais federais e nos juizados da Fazenda Pública, porque na legislação relacionada a esse tipo de juizado, existe a previsão de pedido de uniformização, certo?